Muitíssimo bom dia, começou a semana, começa a nossa semana de leitura da palavra, nesse que é um dia preparado por Deus, então bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda, que Deus te abençoe, que a glória dele venha sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo se derrame sobre nós. Chegamos no dia 22 da nossa leitura, dia 22 de 100, dá um oi para todo mundo que está chegando aí, que o Espírito possa nos invadir, nos envolver, que a gente receba muito de Deus nesse dia, que o Espírito te abençoe em nome de Jesus. Bom dia, tem várias pessoas escrevendo aí. Já me fala da onde você está, que cidade você nos acompanha, que país, onde você está agora, que o Espírito Santo venha sobre ti. Bom dia para todo mundo aí. Tô vendo muita gente aqui da Conectados de Curitiba. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Bom dia! Começou, hein? Já virou hábito, já virou hábito. Depois do 21º dia, virou hábito. Agora, se você está aqui nessa segunda-feira acompanhando, já virou um hábito para você. Você já conseguiu colocar um hábito na tua rotina, que é ler a palavra todos os dias. Tem gente lá em Camaçari, na Bahia. Deus abençoe vocês aí na Bahia. Umuarama, Paraná, Deus abençoe. Bom dia para todo mundo. Vamos nessa, tem gente de São Paulo, capital, tô vendo aqui. Deus abençoe você em nome de Jesus. São José dos Pinhais, Deus abençoe vocês. São Paulo, já falei aqui. Tem vários locais. Onde você está? Que cidade você está aí? De São Paulo, tô conectado. Alvorada, Rio Grande do Sul. São Paulo, capital, já falei também. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Deus abençoe. Constantina, Rio Grande do Sul, meu Deus, quantas pessoas do Rio Grande do Sul. Olha, Atenas, na Grécia, Deus abençoe aí. Muito bem, que Deus abençoe vocês de Curitiba, da Conectados, Londrina, Paraná. Quem mais? Vai colocando aí pra gente ver as pessoas. Guarujá, São Paulo, Deus te abençoe aí, em nome de Jesus. Muitos, Pindamonhangaba, Deus abençoe. Guarulhos, Deus abençoe você de Guarulhos. Conectados de Curitiba, já li. Manaus, várias pessoas aí. São Paulo, Manaus, já vi também. Muito bem, muitas pessoas acompanhando, lendo Brasília, Distrito Federal, Deus abençoe. Vamos pegar a Bíblia? Hoje tem muita história para a gente contar, tem muita história para a gente ler. Vamos orar, pedir que o Espírito Santo venha sobre nós? Pai, nós estamos aqui na Tua presença, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha, fale conosco, que o Senhor se manifeste através da Sua palavra, meu Deus, que na Tua palavra nós recebamos direção, alimento e instrução nesta manhã, Senhor. Vem, fala conosco, se derrama sobre nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa? Pega a palavra de Deus aí, ó. Abre em 1 Samuel 17. Vamos estudar essa história hoje aqui, ó. Vim até em homenagem aqui, ó. Vamos estudar essa história maravilhosa. Ela já começa assim. Vou travar os comentários aqui para a gente poder mergulhar e avançar. Vamos nessa. Vimos então no sábado que um menino é escolhido dentro da casa de seu pai. Ele recebe um óleo, porque Deus havia negado o reinado de Saul, porque ele tinha oferecido sacrifícios como se fosse sacerdote, sendo que ele não era. A sua impaciência fez com que Deus negasse o seu trono. Ele é escolhido e ungido na casa de seu pai, não como Deus vê, não como o homem vê, mas como Deus vê, não como o homem vê o exterior, mas Deus conhece o coração. Inclusive, nossa frase foi essa: o Senhor conhece o nosso coração. Agora esse menino foi escolhido e aparentemente nada mudou na sua vida. Aparentemente nada mudou na sua história. Nossa frase de hoje eu vou falar desde o começo. Os gigantes vão cair. Os gigantes, no plural, vão cair. Só que existe um caminho para ver gigantes caindo. Existe um caminho para ver gigantes se prostrando. E o primeiro caminho que a gente vai ter que entender é: saiba suportar a rotina. Saiba todos os dias viver e suportar a rotina que você tem. Por quê? Esse menino é ungido rei, entre aspas, na casa de seu pai, e nada muda. Era um tempo de guerra contra os filisteus, um povo inimigo. E o versículo 1 do capítulo 17 começa aqui. Os filisteus juntaram suas tropas para estarem em guerra. Se acamparam entre Socó e Azeca, é a região de Judá. E Saul e os homens de Israel se juntaram no vale de Elá e ordenaram batalha contra os filisteus. É uma batalha, é uma guerra. Então, versículo 4, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. 6 côvados, fica pensando, 6 côvados e 1 palmo, o que é isso? Aproximadamente 3,15 metros, 3,20 metros de altura. Então era um cara alto, muito acima da média.
Ele trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de 5.000 ciclos de bronze, o equivalente a 60 quilos só a couraça dele, caneleiras de bronze, 600 ciclos de ferro era a sua lança, a haste da sua lança, já mais ou menos 7 quilos só de lança. E esse gigante, 3 metros e tanto de altura, com todo esse paramento, ele clamava e gritava a Israel, versículo 8, por que vocês estão formando linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês são servos de Saul? Escolha um para lutar contra mim. Então ele estava dizendo, cara, eu me garanto. Eu sou gigante, eu sou exímio de batalhador, eu sou guerreiro. Por que vocês estão se formando para guerrear? Vamos no mano a mano, vamos no 1 contra 1. Quem puder me vencer, ou seja, se essa pessoa puder pelejar comigo e me ferir, nós vamos ser escravos de vocês. Porém, se eu vencer essa pessoa, vocês vão ser nossos servos e vocês vão nos servir. Versículo 10. Hoje eu afronto as tropas de Israel. Me dê um homem para que lutemos ambos. Ouvindo Saul e todo Israel, espantaram-se e temeram muito. Calma aí. Uma das coisas que chamava atenção em Golias era a sua altura, ele era um gigante, 3 metros e 15. A gente leu que na escolha de Saul como rei, Saul se sobressaía dos ombros para cima por todo Israel. Quem era o cara mais alto de Israel? Saul. Quem era aquele que tinha que ter batido no peito e falado, cara, é guerra contra o gigante? Deixa que eu vou. Mas a Bíblia está mostrando um Saul quieto, amedrontado, ficou em silêncio. Enquanto isso, a vida de Davi parece não ter mudado nada. Como era época de guerra, os 3 irmãos mais velhos de Davi vão para a guerra. Davi, versículo 12, era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, Jessé, que tinha 8 filhos. Saul já era velho, adiantado entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé para a guerra. Eliabe, Abinadab e Samá. Davi, versículo 14, era o mais moço. Só os 3 maiores foram para a guerra. Olha o versículo 15. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Ele ia e voltava, ia lá na guerra para servir alguma coisa e voltava para apacentar as ovelhas. Em teoria, nada mudou na vida de Davi depois que o óleo caiu sobre a cabeça dele. Então, o primeiro caminho para enfrentar gigantes é saiba vencer a rotina. Todos os dias parece ser uma repetição. E nessa rotina Deus vai te dar unção. Porque Davi podia dizer, cara, que aquele cara que estranho veio e me derramou um óleo na cabeça e nada mudou. Chegava-se todos os dias o filisteu pela manhã, versículo 16, e se apresentou por 40 dias falando a mesma coisa. E aí, não vai ter ninguém para lutar comigo? Vamos no 1 contra 1. Quem vencer, o outro povo vai ser servo do outro. E um dia o pai dele falou, olha, leva na guerra, versículo 17, pão tostado, um efa de trigo tostado, leva também 10 queijos para o comandante da guerra, vai visitar os seus irmãos. Então, segundo ponto para vencer gigantes. O primeiro é saiba suportar a rotina. O segundo é não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas coisas. Porque Davi podia falar, cara, calma aí, eu tenho um óleo sobre a minha cabeça. Samuel me ungiu o rei de Israel e tudo que eu vou fazer é entregar queijo. Tudo que eu vou fazer é entregar trigo tostado na guerra. Não é possível. Não é possível. Deus nos chamou para coisas maiores. Mas não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas coisas. Saiba que você está num processo para enfrentar gigantes e os gigantes vão cair. Segunda coisa, versículo 20, mostra sua disposição. Ele se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu para a guerra. Quando ele chegou na guerra, estando a Davi ainda falar com o pessoal na guerra ali, eis que vinha um exército dos filisteus e o duelista cujo nome era Golias, versículo 23, e falou as mesmas coisas que antes falara, mas agora Davi ouviu. Então calma aí, por 40 dias ele estava falando e ninguém fazia nada. Por acaso, Davi estava na guerra entregando queijo. Ele era entregador de iFood, o primeiro da história. Ele estava entregando comida na guerra, que o pai tinha mandado. Só que nesse dia ele escuta a afronta. Todos os israelitas, versículo 24, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, veja aquele homem, ele subiu para afrontar Israel. O rei vai acumular grandes riquezas. A mulher do rei vai ser dada como filha. A casa do seu pai isentará impostos de Israel. Calma aí. Para todo mundo era uma ameaça. Para Davi foi uma oportunidade. Ele começou a ouvir, calma aí. Quer dizer que quem matar esse cara aí vai ter isenção de impostos, vai ganhar a filha do rei como esposa e vai acumular grandes riquezas? É isso mesmo? Então, Davi começa a se decidir. Só que no caminho do gigante, então, primeiro, saiba suportar a rotina. Não despreze os pequenos começos. Terceiro,
Aprenda a lidar com os desprezos e rejeições. Porque Davi tinha só se levantado. Lembra que ele não tinha nem sido convidado para assistir a coroação de um novo rei dentro da sua própria casa. Ele acabou sendo escolhido por Deus. Mas olha o que acontece quando ele está na guerra ali, só tentando escutar, calma, o que vai acontecer com quem matar o gigante, com quem afrontar esse cara? Versículo 28. Então Eliabe, o irmão mais velho de Davi, disse para ele, por que você desceu aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem eu conheço tua presunção e tua maldade. Você desceu apenas para ver a guerra. Davi não falou nada com Eliabe, e essa foi a recepção dele. E olha que Eliabe diz, quem que te deixou sair daquelas pequenas ovelhas? Volta para a tua rotina, volta para a tua realidade, volta para a tua pequenez. Você tem que aprender a lidar com desprezo no caminho de vencer gigantes. Não é todo mundo que vai te louvar, todo mundo que vai te reconhecer, todo mundo que vai te engrandecer. Muitas vezes as pessoas vão te desprezar. Davi olha para ele, olha, versículo 29, o que eu te fiz? Eu só fiz uma pergunta, e olha como você lida com a rejeição, versículo 30. Desviou-se Davi para outro, falou a mesma coisa, e o povo voltou a responder como antes. Ao invés de ficar discutindo ou chorando num canto, porque Eliabe o tinha desprezado, falou, tá bom, beleza, próximo, beleza, ótimo. O teu desprezo não vai me influenciar. O teu desprezo não vai definir quem eu sou. Davi tinha sido formado por Deus no secreto. A gente conhece, você já ouviu falar da história, ele tinha sido formado por Deus no secreto. Então, Davi começou a perguntar para onde, o que vai acontecer. Então Davi disse a Saul, versículo 32, não desfaleça o teu coração por causa do gigante. O teu servo irá e lutará contra o filisteu. Saul diz assim para Davi, contra o filisteu você não vai poder ir lutar. Você é moço, ele é guerreiro desde a sua mocidade, ele despreza a pequenez de Davi. Mas Davi já tinha aprendido a não ouvir a voz do desprezo. Porque ele tinha uma história. Para vencer gigantes, tem que entender, você já viveu milagres. Ele diz assim, versículo 34, você não entende não. Eu apacentava ovelhas do meu pai, veio um leão e um urso, tomou conta do rebanho, eu saí, feri o leão, livrei o cordeiro, tirei da boca do leão, levantando contra mim, o agarrei pela barba e o feri. Teu servo matou o leão, matou o urso. Quanto mais esse incircunciso filisteu vai ser como um deles, porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Davi falou, versículo 37, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul falou para Davi, vai que o Senhor seja contigo. Então, lidou com desprezo. Vamos lembrar do que a gente está falando aqui para matar gigante? Saiba suportar a rotina, não despreze os pequenos começos, aprenda a lidar com desprezo. E agora não utilize armas naturais. Porque, ok, alguém deve ter falado, cara, já que você vai lutar com ele, vamos vestir a armadura, versículo 38. Saul vestiu a Davi a sua armadura. Lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, vestiu uma couraça. Davi pegou a espada de Saul para experimentar e falou, não dá, eu não posso andar com isso, e tirou tudo aquilo de sobre ele. Não seriam armas naturais. Duas coisas eu imagino aqui. Primeiro, se ele veste a armadura do rei, todo mundo sabia que aquela armadura era do rei. Talvez alguns olhando na guerra pudessem até achar que era Saul que estava lutando ali. Segundo, a armadura de Saul era uma segurança humana. Mas era uma armadura que representava um antigo ciclo que Deus já havia desprezado. Eu não preciso de armaduras naturais, eu preciso ouvir a voz de Deus. Ele veste toda aquela armadura e fala, nada aqui me cai bem. Eu não estou acostumado com isso não. Então, versículo 40, ele pegou um cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas de um ribeiro. Colocou no seu alforje de pastor que ele trazia, lançou a mão com a sua funda e foi chegando ao filisteu. Nós já vimos aqui que uma das características das tribos do Benjamitas é que eles eram exímios de funda. Saul era da tribo de Benjamim, ele já poderia ter tido arma para matar Golias, mas ele foi guiado pelo medo. Então Davi agora está escolhendo 5 pedras. 5 é o número bíblico que representa a graça, o favor imerecido. 5 vão ser os ferimentos na cruz, 5 foram os pães. Não dá a pregar sobre os 5. 5, em Gênesis 1:20, é o dia da criação da vida. 5 é o favor de Deus, a graça de Deus. Ele está escolhendo 5 pedras lisas que nunca foram tocadas num ribeiro. Que loucura é essa? Que estratégia é essa? Saiba ouvir as estratégias que Deus vai ter. E você conhece a história. Quando o filisteu vinha chegando, viu Davi, o desprezou, versículo 42. Davi estava acostumado a ignorar o desprezo. Ele falou, será que eu sou o cão para você vir com paus? E Davi responde, você vem a mim. Disse o filisteu a Davi, versículo 44, vem a mim. Eu vou te dar
Vou dar a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Último passo para vencer gigantes. Saiba suportar as ameaças. Você deve estar anotando aí. Saiba suportar as ameaças. Suporte as ameaças. Davi falou, tá bom, você vem contra mim com espada e com lança. Eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, aquele a quem você afronta. Hoje mesmo, olha Davi, o Senhor te entregará nas minhas mãos, vai te ferir, eu vou tirar a tua cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei às aves do céu, porque toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá esta multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque o Senhor é de guerra, ele vos entregará nas nossas mãos. Davi, hein? Então a Bíblia diz que, dispondo-se o filisteu a encontrar Davi. Então o filisteu foi vindo em direção a Davi. Olha o versículo 48. Davi se apressou e correu ao encontro de filisteu. Isso é o vigor da guerra. Saul estava quieto, escondido, apático. Davi fala, você vai vir correndo até mim? Olha a camiseta que eu estou usando hoje. Ele vai correndo em direção ao filisteu. Ele vai correndo para atacar o filisteu. Ele põe a sua mão no alforje. Tomou uma pedra. Atirou no filisteu. O feriu na testa. Ele caiu com o rosto em terra. Era o único local que ele poderia acertar. Era o único local vulnerável na armadura, porque ele tinha couraça de bronze, espada de 7 quilos, lança, era uma loucura. O único local vulnerável foi uma pedra, a primeira pedra acertou. Posso ir mais fundo? Tem um versículo em Salmos que diz assim, a pedra que os edificadores rejeitaram veio a ser a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental, com uma pedra. Mateus 5 também fala sobre edificarmos a casa sobre a rocha, uma pedra. Jesus Cristo é a pedra que foi rejeitada pelos seus, mas se tornou a pedra fundamental que mata gigantes. Davi foi rejeitado pelo pai, rejeitado pelo irmão mais velho, rejeitado por Saul, rejeitado até mesmo por Golias. Mas com uma pedra ele venceu o gigante. Os gigantes vão cair. Não escute a voz do desprezo, não escute a voz do desânimo, não escute a voz da ameaça. Escute a voz de Deus que diz, pega uma pedra e vai. Só isso aqui daria uma live. Como eu te disse, os livros históricos têm muita história evidente, então não dá para eu ler todas. Eu vou mencionando, resumindo alguns pontos principais das histórias que a gente vai ler hoje, porque passaram 20 minutos de live, eu só estou no primeiro capítulo da leitura de hoje, porque, evidente, essa merece atenção, é Davi matando o gigante Golias. Então Davi pegou a cabeça dos filisteus. Vamos ler um pouquinho. Davi, quando ele caiu em terra, Davi prevaleceu contra o filisteu, sem espada na mão de Davi. Davi correu, lançou sobre o filisteu, pegou a sua própria espada, versículo 51, desembanhou-a, cortou a sua cabeça, e vendo os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Os homens de Israel e Judá se levantaram, jubilaram, perseguiram os filisteus caíram feridos pelo caminho. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram seus acampamentos. Davi voltou com a cabeça dos filisteus, do filisteu, Golias, trouxe Jerusalém, colocou as armas de Davi na sua tenda. O que acontece é que Saul fala, cara, quem que é esse jovem mesmo? Fala, é filho de quem ele é filho? Ele é filho de Jessé, o belemita. Manda-o trazer aqui. A crise promoveu Davi. Capítulo 18, versículo 1 diz que então, tendo Davi acabado de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Lembre-se que até então Davi só lidava com desprezo. O pai não o convidou para assistir a coroação de novo rei. Eliabe olhou para ele e falou, o que você está fazendo aqui? Você é um presunçoso. Saul não deu muito crédito, Golias muito menos. Mas agora, pela primeira vez, Deus está dando uma aliança que é baseada em aceitação, que é baseada em um amor fraternal, genuíno. Então você não vai ficar sozinho para sempre. Deus vai colocar alianças importantes na tua caminhada e Jonatas se torna uma delas. Lembre-se comigo que Davi tinha sido ungido rei. Para ele ser rei, ele teria que pegar o trono à força. Quem era o herdeiro do rei? Jonatas. Jonatas era o príncipe. Então, para aquele que deveria ser o maior inimigo de Davi, Deus está trazendo paz. Porque gigante a gente mata, promessa a gente herda. Gigante cai no chão, mas promessa eu só recebo. Ele recebeu uma promessa que ele seria rei. Então o que acontece? Jonatas olhou. Saul pegou Davi naquele dia, versículo 2, e não permitiu mais que ele voltasse para a casa do seu pai. Começou uma nova história sobre Davi. A promessa é que ele seria rei, e agora ele está dentro do palácio.
não voltaria mais. Jamais ele voltou para as ovelhas. Davi não sabia, mas aquele dia que ele saiu de casa, era um dia como qualquer outro. Era só para entregar queijo na guerra e voltar. Mas ele saiu, no pequeno começo, para matar um gigante. E a sua vida ser mudada para sempre. A sua história ser transformada para sempre. Os gigantes vão cair. Já preguei sobre isso também. Versículo 4 diz que então Jonatas olha para Davi e começa a dar a sua capa, a sua armadura, a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Ele dá as roupas de um futuro rei para Davi, porque é automático quando Deus começa a derramar bênção sobre nós. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava, com prudência, de modo que Saul colocou sobre as tropas do exército. Ele era benquisto a todo o povo, até os próprios servos de Saul. Ele vira chefe de todo o exército, porque Deus o deu vitória. Porém, o que eu quero te mostrar aqui é que o gigante Golias foi só a inauguração. Lembra que a nossa frase de hoje é: os gigantes no plural vão cair? Derrubar um Golias não quer dizer vitória completa da guerra. Quer dizer o começo da história, que Deus te mostra que você tem força. Mas, toda vez que vinha Saul com seu exército e voltando Davi também de ferir os filisteus, as mulheres começaram a fazer um gritinho de guerra, versículo 7, dizendo: Saul feriu milhares, Saul feriu milhares. Imagina Saul todo feliz, é isso aí, beijo, Saul feriu milhares. Eu fico já imaginando. Só que a mulher começou a gritar: mas Davi, 10 milhares. Aí, opa, Saul falou: como assim? O que está acontecendo? Estão reconhecendo mais Davi do que eu? E a partir daquele dia, versículo 8, Saul, do capítulo 18, Saul se indignou muito por essas palavras, que o desagradaram em extremo. 10 milhares a Davi, e para mim somente milhares? E daquele dia em diante, versículo 9, Saul não via mais a Davi com bons olhos. Entrou uma ira, uma inveja no coração, sem que Davi tivesse feito nada. Às vezes você vai ser alvo de ira, de inveja, sem que você tenha feito nada, só porque você é quem é, só porque você tem a chamada que tem. Descansa no Senhor, é só mais um gigante. Então, um dia Davi tocando a harpa, lembra que ele tinha entrado lá para tocar a harpa para Saul quando ele estivesse meio atormentado? Saul, cheio de um espírito maligno, lançou uma lança demais, atirou uma lança em direção a Davi, tocando a harpa, de repente, opa, ele desvia de uma vez, desvia de outra vez. O que está acontecendo? Sem que eu fizesse nada, agora o rei está tentando me matar. Saul tenta então matar com astúcia a Davi. E o que nós vamos começar a ler agora é um relato de 10 anos de fuga de Davi, porque Saul queria matá-lo. Davi está dizendo: cara, podia pensar, eu estava quieto na casa do meu pai, fui ungido rei lá, matei um gigante, poxa, eu estava chefe de todos os exércitos, agora eu tenho que fugir. Lembra que a promessa de quem matasse Golias era que o rei daria sua filha em casamento. O rei engana Davi de início, porque ele não dá a filha mais velha, que é Merabe, que seria a maior honra, casar com a filha mais velha. Ele engana Davi, dizendo que ia dar, mas na hora do vamos ver ele não dá. Ele dá para outro cara chamado Adriel. E ele acaba dando a Davi, tentando criar fazer uma trama para que Davi não pudesse casar com a próxima filha. Davi se afeiçoa de Mical, que era uma das filhas do rei. Davi a amava. E o rei fala: então tá bom, eu vou te dar a Mical. Melhor ele ser da minha família do que lutar contra mim. Mas o rei arma um esquema para ver se Davi morria já nessa guerra, antes mesmo de casar com a filha. Porque a promessa era que teria filha, mas o rei acaba inventando e pedindo um dote. E o dote que ele pede é muito estranho, ele pede 100 prepúcios. Não ponha no Google Imagens. Prepúcio, lembra da circuncisão? É a carne sobressalente do órgão reprodutor masculino. Você não tem como recolher 100 prepúcios se você não matar o cara que você vai recolher esse prepúcio. E Davi faz isso, sai com os seus homens e consegue voltar com 100 prepúcios. Então, viu Saul que o Senhor era com Davi e que Mical, filha de Saul, amava. Então Saul temeu ainda mais Davi, versículo 29, e continuamente foi seu inimigo. Ele se casa com Mical, mas agora Saul continua a perseguir. E nós vamos ver a importância de ele ter uma aliança com Jonatas, porque os próximos capítulos, capítulo 19, Jonatas vai tentar interceder para Saul em relação a Davi. Por cara, o que Davi fez? Por que você está tentando matar ele? Por que você está irado contra ele? E Saul fala: tá bom, então certo como vive o Senhor, Davi não vai morrer, versículo 6. Só que, de novo, não duravam as promessas de Saul. A partir do versículo 8, ele volta a procurar matar Davi. O Espírito do Senhor estava sobre o espírito maligno que Deus permitia, vinha sobre Saul. Ele de novo tentou
jogar a lança e matar Davi. Davi escapa mais uma vez. Vai ter com Mical, que era sua esposa. Só que o rei manda buscar atrás e Mical faz Davi descer por uma janela para escapar. Pensa Davi pensando, cara, o que aconteceu comigo? Um matador de gigantes, ungido rei, eu estou fugindo pela janela, escapando pela janela, protegendo a minha vida. Que loucura é essa? Por que eu estou vivendo isso? Jonatas encontra Davi, capítulo 20, faz uma aliança com ele. Diz assim, amanhã ou depois de amanhã eu vou sondar meu pai. Se meu pai quiser te fazer mal, então eu vou te deixar ir embora. Agora, não corte da minha casa a tua bondade. Eles fazem uma aliança. Versículo 16, Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo, vindo o Senhor os inimigos de Davi. Então, ele se esconde e ele vai dizer, faz o seguinte, ó, nós vamos fazer um código só nosso. Eu vou sondar o meu pai de novo. Pensa que Davi teve que fugir pela janela da casa onde ele estava. Jonatas o encontra, faz uma aliança, ele fala, eu vou tentar descobrir com meu pai, e eles fazem um código entre eles, ó, eu vou lançar flechas para um lado. Se quando eu lançar as flechas, depois eu vou perguntar para o meu pai se está tudo bem com você. Se eu lançar flechas para um lado e disser, olha, pega pro lado de cá é porque meu pai quer te matar, pro lado de lá é porque meu pai não quer te matar. Eles fazem um código entre eles, depois você lê a história com calma. E ele diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, amanhã, Davi fala, teria a refeição da lua nova que eu tinha que estar com o rei, eu não vou estar na mesa. Se o teu pai não tiver falta de mim e se irá e se frustrar com isso, eu vou saber que ele quer me matar, você vai me avisar. Se ele nem notar minha ausência, tá tudo certo, quer dizer que ele nem se preocupa mais comigo, tá tudo bem, vou seguir minha vida, tá tudo ótimo. Diz para ele que eu tive que ir até Belém resolver algo urgente. A história era mais ou menos essa. E quando o Jonatas está na mesa, Saul pergunta, cadê Davi? E ele fala, ele teve que ir para Belém, ele tinha algo a resolver, eu permiti que ele fosse. Então, versículo 30 do capítulo 20, se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse, filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha da tua mãe, da tua família? Enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você vai estar seguro, nem seguro o teu reino. Pelo que manda buscar o filho de Jessé agora, ele deve morrer. E Jonatas perguntou, por que ele tem que morrer? O que ele fez? Saul atirou a lança para ferir Jonatas. Vê se Saul está bem da cabeça. Entendeu Jonatas, de fato, que o seu pai tinha determinado em matar Davi. Então eles falam naquele código que eles tinham combinado, de forma que Davi entende, no esconderijo onde estava, de que Saul realmente queria matá-lo. Jonatas se despede de Davi, eles fazem uma aliança. Versículo 41, levantou-se Davi do lado sul, beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, chorou muito mais. Jonatas falou para Davi, vá em paz. Ambos juraram em nome do Senhor, dizendo, Senhor, seja sempre entre mim e ti, a minha descendência e a tua. Eles fazem uma aliança. E Davi começa a fugir, então. Inexplicavelmente, um rapaz que venceu Golias, que trouxe honra para o exército de Saul, agora está sendo perseguido por ele. Tudo por causa da inveja, tudo por causa de uma frase. Não há registro nenhum do que Davi tenha feito qualquer outra coisa. Na verdade, ele não fez. Ele estava entrando na cidade e a mulher, 10 milhares. Saul começou a se irar. E agora ele está vivendo uma perseguição injusta. Só que lembra que os gigantes vão cair? Gente, Golias foi fichinha perto dos que ele está lidando. Ele está começando a ter que fugir. De ser tacado lança, de ter que fugir escondido pela janela, de ter que ficar no esconderijo esperando o que Jonatas ia falar, e agora ele começa a fugir. O primeiro lugar que ele passa é numa região chamada Nob. Ele encontra um sacerdote chamado Aimeleque, que tremendo saiu ao encontro de Davi dizendo, por que você está sozinho? Lembra que Davi era o chefe da guerra, era o chefe de milhares na guerra, e o sacerdote está vendo Davi chegar ali, não sabe do que está acontecendo, o que você veio aqui? Davi dá uma inventada e diz assim, olha, o rei me deu uma ordem, disse que ninguém sabe que eu estou por aqui, que está tudo certo, me dá pães, eu quero comer. Ele estava fugindo. O sacerdote fala, cara, não tem pão nenhum, a não ser o pão sagrado, que está aqui já consagrado como pão da proposição, e Davi acaba comendo desses pães. Tem até um momento que em Mateus capítulo 12, Jesus vai falar sobre isso, que Davi se alimentou dos pães que eram sagrados, tentando agora... Jesus Cristo está no Novo Testamento desmistificar as questões de alimentos. Então Davi é sustentado ali pelo sacerdote. E olha que interessante o que acontece quando Davi está nessa fuga. Versículo 9 do capítulo 21. Vamos falar o versículo 8 antes. Davi fala para esse sacerdote, olha, não tem nada aqui, nenhuma espada que você possa me dar para eu lutar.
Eu não trouxe comigo na minha espada as minhas armas, a ordem do rei era urgente, ou seja, ele não está explicando que ele está fugindo do rei, mas ele não tinha armas. E olha como que ele vai ser armado. Versículo 9. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu que você matou, está aqui, num pano de trás da estola sacerdotal. Se você quiser levar a espada, leva. Não tem nenhuma outra aqui. E Davi falou: então me dá. Não tem nenhuma semelhante à espada aqui. A espada que um dia foi de Golias, que supostamente era para matar Davi, agora é a mesma espada que o está protegendo. Deus é capaz de transformar o que seria maldição em bênção. Então, Davi começa a fugir. Versículo 10. Levantou-se Davi naquela noite, naquele dia, e fugiu diante de Saul. Foi a Aquis, rei de Gate. Os servos de Aquis disseram: ei, esse aqui não é o Davi, o rei da terra, que feriu milhares, 10 milhares? Eles conheciam a história. Davi ficou quieto, considerando consigo mesmo, teve medo do rei, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido. Deixava correr saliva na sua barba. Davi estava se fingindo de doido, gente. Pensa a situação de Davi. Chegou porque ele tinha uma fama, ele matou Golias, ele era chefe do exército. Onde ele passava, o povo temia. O que o chefe do exército está fazendo aqui? O que a gente fez de errado? E ele passou nessa região de Aquis ali, e o pessoal falou: você não é Davi, tal, e Davi meteu o louco, literalmente, deixou babar na barba, fingiu que estava doido. O pessoal falou: meu Deus, Aquis falou: seus servos, esse cara tá louco, por que vocês trouxeram ele a mim? Olha a frase desse rei ali, versículo 15: será que me faltam doidos para que você me trouxesse mais um para fazer 2 dias diante de mim, que há de ficar na minha casa? Ou seja, eu já tenho doido suficiente aqui, não é possível, vocês vão me trazer mais um doido. E Davi ficou ali. Não foi bem recebido, e o versículo 22 diz que Davi retirou-se dali. Vai começar uma linda história de Davi agora. E se escondeu na caverna de Adulão. Quando ouviram isso seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para estar com ele. Vai no improvável começar uma restauração familiar. Lembra que Davi era um irmão nem lembrado na casa? Lembra que Eliabe era um cara que olhou e desprezou na guerra? Mas agora, na hora do aperto, quando ele está fugindo de Saul, ele está escondido numa caverna chamada Adulão. A sua família vem ter com ele. E olha que beleza, Davi fala: cara, que fase, hein? Que fase. Tô fugindo, correndo pela janela, fugindo escondido em buraco, tendo que me fingir de louco aqui, babando sobre a barba para o pessoal achar que eu enlouqueci, que eu não sou ameaça a ninguém. Agora ele está escondido numa caverna. E olha o que acontece, versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos amargurados de espírito, e Davi se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Meu Deus do céu, hein? Davi podia dizer: que fase, meu Deus, de um matador de gigante, do chefe de todo o exército que ele era, do chefe de 1000, de um cara que matou e trouxe 100 prepúcios. Agora ele está fugindo, escondido numa caverna, e o exército que ele tem são 400 homens piores do que ele, endividados, amargurados de espírito, os piores dos piores. Será que muita gente não vive uma vida de adulão, de caverna de adulão? Quando a gente achou que ia melhorar, piorou em alguma área? Os gigantes vão cair. O que a gente está vendo hoje é que Golias era só o primeiro, era só a amostra grátis dos gigantes que iam vir pela frente, mas Davi tinha o Espírito sobre ele. Então, olha o que acontece, são 400 homens. Nós vamos ver, quando a gente estudar mais o reinado de Davi, que estes homens, guarda essa informação, eles vão se tornar os valentes de Davi, o exército de Davi. Então, aqueles que estavam ali junto, no presente eram endividados, amargurados. Davi virou o chefe deles, grande coisa, né? Sou chefe dos amargurados, mas ele tinha uma chamada, ele tinha uma unção. Dali passou Davi a Mispá de Moabe e disse: seu rei, deixa eu estar com meu pai e minha mãe com vocês. Então ele trouxe o rei de Moabe, moraram com Davi nesse lugar seguro e tal, parece que está tudo certo. Até que o profeta Gade disse a Davi: olha, não fica nesse lugar seguro não. Entra na terra de Judá. Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Ou seja, Davi sai da zona de conforto, porque ele pede para o rei de Moabe: ó, deixa eu ficar por aqui com minha família, só quero paz, não quero guerra. Até que chega um profeta e fala: ei, não fica aqui acomodado não, levanta. Por quê? Davi tinha uma unção, ele tinha que ser rei. Quando Saul escuta que os sacerdotes de Nob haviam dado pão da proposição, inclusive dado uma espada para Davi, Saul se levanta e mata todos os sacerdotes. Todos os sacerdotes de Nob são mortos por Davi. Só um escapa, que é Abiatar, um dos filhos de Ameleque. Versículo 20 diz que só Abiatar salvou e se fugiu para Davi e anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes.
Davi fala, cara, eles morreram por minha culpa, mas fica aqui comigo, não tema, porque quem procura minha morte também procura a tua, comigo você vai estar salvo. Davi continua sendo um guerreiro. Então ele protege uma cidade chamada Keila contra os filisteus, só que Davi mostra qual que era a base de sua guerra. Versículo 2, consultou Davi ao Senhor, do capítulo 23, consultou Davi ao Senhor dizendo, eu vou lutar contra os filisteus e ferir? O Senhor falou, vai, você vai lutar e vai livrar os filisteus de Keila. E ele venceu. Uma outra guerra surgiu, Davi, versículo 4, tornou a consultar o Senhor dizendo, vou, dispõe-te, desce a Keila, porque eu dou os filisteus nas tuas mãos. Davi lutou contra os filisteus, levou o seu gado, fez grande morticínio, e Davi salvou os moradores de Keila. Então, aqueles 400 homens que eram os endividados começam a ser um exército de Davi. Só que Davi tinha uma base, ele sempre consultava o Senhor, eu vou para a luta ou não vou para a luta? Então, sucedeu que quando Abiatar, lembra que o filho de Aimeleque, o único que sobreviveu, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. E foi anunciado para Saul que Davi tinha ido a Keila. E disse Saul, Deus o entregou nas minhas mãos, ele está cercado, e entrou na cidade com portas e ferrolhos. Saul descobre onde estava Davi, porque o Abiatar foi pegar a estola para levar. Opa, acho que ele está lá em Keila. E Saul vai ali. Saul, versículo 8, mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, o nome da cidade, e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi, versículo 9, que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote, traz a estola sacerdotal. Orou Davi, ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul procura vir me matar. Entrega os homens de Keila nas mãos dele. Descerá Saul ao teu servo, Senhor Deus de Israel, faz saber o teu servo. E o Senhor disse, descerá. Ele consulta o Senhor. Perguntou-lhe Davi, o Senhor vai me entregar nas mãos dos homens de Keila? Sim, nós vamos entregar. Então Davi se dispôs e saíram de Keila, se foram sem rumo. Sendo anunciado Saul que Davi fugira de Keila, parou de persegui-lo. Você viu como a base de Davi era oração? Ele está ouvindo que Davi, ele acabou de ganhar em Keila, era para ele ficar tranquilo na cidade, ele escuta que Saul está vindo ali, ele pega a estola sacerdotal e ora. Ele busca e o Senhor fala, pode fugir, eu vou ser contigo. Eles saem sem rumo, mas saem. Quando Saul escuta que ele não está mais lá, ele para de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul procurava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Davi está fugindo, a gente está lendo brevemente, estou comentando um relato do que foram 10 anos de fuga. Jonatas encontra Davi mais uma vez, sabendo que Saul queria tirar a vida, deteve-se no deserto de Zima, encontra Davi mais uma vez e diz, não temas, Saul meu pai não te achará. Versículo 17, você vai reinar sobre Israel, eu serei contigo. O segundo, que também Saul meu pai bem sabe. Então subiram os ifeus a Saul e disseram, Davi não está escondido aqui não, eles tinham medo e eles traem Saul. Nesta perseguição, um dos momentos mais emblemáticos é o capítulo 24, porque Saul se encontra num momento de vulnerabilidade, porque ele vai buscar e está procurando encontrar Davi no meio da guerra, com 3.000 homens para matar Davi, e ele se esconde num local. Davi se esconde, e onde ele está escondido, olha o versículo 3, é até cômico, chegou a uns currais de ovelhas, no caminho onde havia uma caverna, e entrou nela Saul. Saul, ele está buscando Davi, Davi está escondido numa caverna. Saul, versículo 3, diz que ele, do capítulo 24, que ele entrou numa caverna para aliviar o ventre. Ou seja, ele entrou para fazer um número 2 mesmo na caverna. Quer posição mais vulnerável do que essa? Ele entra na mesma caverna que Davi está. Davi já está há anos fugindo dessa perseguição, sem entender o porquê que ele está sendo perseguido. E quando ele está ali escondido, Saul entra para aliviar o ventre. Deu um piriri lá em Saul, será que aconteceu? Ele entra para fazer o que só a natureza pode fazer por ele, ele entra. E quando ele está ali vulnerável, disseram os homens de Davi, ora, os homens estavam sentados no interior da caverna e disseram, olha Davi, hoje é o dia que o Senhor te disse, te entrego nas mãos o teu inimigo, você faça com ele o que bem te parecer. Nem toda palavra profética é profética, porque é óbvio que resolveria o problema de imediato, ele matar o rei ali. Ele está ali, o rei está ali numa posição super vulnerável, só que Davi levanta e corta só um pedacinho da orla do manto de Saul. Quando ele faz isso,
Ele sentiu o coração bater forte por ter cortado a orla do manto de Saul. Versículo 6. Ele disse: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele. Ele é ungido do Senhor. Davi conteve os seus homens, não permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Isso é um ponto muito importante. Às vezes ele é mal usado, tá? Quando você quer usar por causa própria, quando você está errado, ou você quer ser incisivo sobre alguém, ou quer dominar ou controlar alguém de forma errada, você fala: não se levante contra o ungido do Senhor. Não é isso que está dizendo aqui esse texto. Está dizendo que Davi tinha uma cultura de honra tamanha que ele não entrava em guerras. Então, cuidado quando você se cerca de pessoas que só falam mal de outros, só falam mal de líderes, só falam mal de pastores, só falam mal da igreja, só falam mal de outros ministérios. Essas são pessoas que, vendo vulnerabilidades, ao invés de ficarem quietos e seguirem a sua história, querem o mal, querem cortar a orla da veste. Então seja como um Davi, fique quieto. Cuidado na igreja que você frequenta se você só não faz parte das audiências. Fala: não, porque que só enxerga a crítica. Lembra do povo com Moisés? Ah, não é isso, porque o pastor isso, porque o pastor aquilo, porque o líder isso, porque o adorador isso. Cuidado, para você não ser alguém que, vendo vulnerabilidades, queira, nesta hora, cortar orlas de veste, que Davi fala: cara, quem sou eu para me levantar contra quem Deus levantou? Ele é ungido do Senhor, eu vou ficar quieto na minha. E assim ele faz. Só que Davi, de bom coração, fala: cara, eu acho que agora eu dei uma prova para Saul, que eu não tenho nada contra ele. Porque quando Saul sai ali de aliviar o ventre e Davi só cortou um pedacinho da orla dele, Saul se levanta, tentando apresentar paz. Em versículo 8 ele diz: olha, meu senhor. Saul olhou para trás e Davi se inclinou, se curvou diante do rei, fez reverência. Davi falou para Saul: por que dás ouvidos às palavras dos homens que dizem que eu quero te fazer mal? Os teus próprios hoje viram que o Senhor te colocou nas minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou. Eu não estenderei a mão contra o Senhor, porque você é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, olha como o respeito que ele tinha por Saul. Aqui está a orla do manto na minha mão. No fato de eu haver cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê. Se há em mim rebeldia, eu não pequei contra ti, e você ainda buscando a minha vida. Julgue o Senhor entre mim e ti, vingue o Senhor a teu respeito, a minha mão não vai ser contra ti. Seja o Senhor o meu juiz e julgue entre mim, versículo 15, e ti, e veja e pleiteie a minha causa. Então, naquele dia, Saul falou assim: agora pois tenho certeza. Saul responde para Davi: agora eu tenho certeza de que você vai ser rei, e que o reino de Israel vai ser firme na tua mão. Portanto, juro-me pelo Senhor, que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome na casa do meu pai. Então jurou Davi a Saul, foi para casa, Davi e os seus homens, e subiram a um lugar seguro. Aparentemente, eles estão num tratado de paz. Aparentemente. Capítulo 25 registra só no primeiro versículo que Samuel morreu. Os filhos de Israel se ajuntaram, prantearam, sepultaram, Davi se levantou e desceu ao deserto. Continua no deserto. Ele mostra para Saul que ele não mataria Saul. Saul fala: cara, eu estou vendo que você um dia vai ser rei. E a história aparentemente morre ali, mas Davi continua no deserto. Os próximos relatos do capítulo 25 mostram Davi falando com Nabal. Nabal era o cara que tinha uma vinha, e Davi pede para entrar e passar naquela vinha. Nabal, ele meio que despreza: quem é você? Você é um cão, papapá. E Davi se ira quando ele vai lutar contra Nabal. Abigail, a mulher de Nabal, se levanta, clama pela família, oferece sacrifício, pede perdão pela atrapalhada que Nabal estava criando, e Davi entra em paz, está tudo certo. Só que Nabal adoece, seu coração fica petrificado, ele adoece depois de uns tempos e morre. Davi então toma Abigail para ser sua esposa. Era típico, era comum, era meio quase que um despojo de guerra. E Abigail passa a ser esposa de Davi. Depois você lê toda essa história no capítulo 25. Te resumi a história só para você entender, mas você pode ler com calma. Mais uma vez, versículo 26. Vieram os ifeus a Saul e disseram a ele: Davi não está escondido lá no outeiro, não está onde ele está? Eu sei onde Davi está. E Saul, versículo 2, se levantou e desceu ao deserto com 3.000 homens escolhidos para buscar Davi. Ué, não honrou a aliança que ele fez. Lembra que Davi lá atrás falou: cara, olha aqui, eu tô com a ordem do mando na tua mão, podia ter te matado e não quis, não tenho nada contra ti. E aparentemente eles ficaram em paz. Saul se levanta para buscar Davi e matar Davi de novo.
acampou-se ali no outeiro, porém Davi ficou no deserto, sabendo que Saul vinha contra a sua própria vida. Enviou espias e soube que Saul estava vindo. Versículo 5. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara. Viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento, mais uma vez vulnerável. Disse Davi a Emelec e a Abissai, filho de Zeruia: quem descerá comigo ao arraial? Respondeu Abissai: eu vou contigo. Vieram Davi e Abissai. De noite, Saul estava deitado, dormindo no acampamento, sua lança fincada na terra na sua cabeceira. E mais uma vez, Abissai falou para Davi: olha, Deus te entregou hoje nas tuas mãos o teu inimigo, deixa eu encravá-lo com um golpe só, ele nem vai perceber. Davi falou para Abissai: não o mates, pois haverá que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente. Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, o seu dia chegará. Descendo a batalha, um dia Deus vai cuidar da história. Davi não queria apressar os tempos de Deus. Isso é muito interessante da gente ler, gente. O Senhor me guarde, versículo 11, que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a água e vamos embora. Davi pegou a lança, a cumbuca de água lá e foi embora. Para que quando Saul acordasse, ele pudesse ver: cara, quem esteve aqui? Então, disse Davi a Abner: não és homem em que há Israel como tu? Por que você não guardou o teu rei? Ele fala para o chefe da guarda de Saul. Abner: ei, você não é o cara? Por que você não guardou o teu rei? Então disse Davi a Abner: porventura não és homem em que há Israel como tu? Por que você não guardou o teu rei? Não é bom o que você fez. Tão certo como vive o Senhor, você deve morrer. Você não guardou o ungido do Senhor. Veja agora onde está a lança e o seu rei. Ele mostra mais uma vez que, cara, eu não quero matar Saul. Eu poderia ter matado pela segunda vez e não o matei. Versículo 17. Reconheceu Saul a voz de Davi e disse: não é tua voz, meu filho Davi? Olha Saul, cara, meu Jesus. Respondeu Davi: sim, é minha voz, ó rei. Por que você persegue o meu senhor? O que eu te fiz? Que maldade tem nas minhas mãos? Davi está dizendo. Escuta, eu te rogo, rei, meu senhor. Se é o Senhor que te incita contra mim, olha só, aceita a oferta de manjares. Porém são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte da herança do Senhor. Ele está tentando falar: não, se é o Senhor que está me expulsando, tudo bem. Mas são os homens que estão tentando armar para que eu esteja longe de você, porque eles não querem herança. Só vamos fazer um acordo. Então, versículo 21, disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, não vou voltar a te fazer mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco, eu tenho errado excessivamente. Davi disse: está aqui tua lança, venha dos teus moços e a pegue. E mais uma vez ele oferece paz a Saul. Só que Saul já mostrou não poder ser um cara confiável. Então disse Davi consigo mesmo, versículo 1 do capítulo 27. Pode ser que algum dia de novo eu venha perecer nas mãos de Saul. O melhor que eu tenho a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Meu Deus do céu, estamos chegando na fase mais perigosa da fuga de Davi. Porque ele está quase 10 anos fugindo já. Mostrando por duas vezes que ele era um cara fiel, que Saul não era um gigante para ele. Você está entendendo o tamanho do gigante que Davi está tendo que enfrentar? O gigante Golias era a amostra, mas os gigantes que tinham que cair eram o gigante da perseguição, do desprezo, da injustiça, da inveja. Gigantes que ele jamais imaginou ter na sua história. Ele está fugindo de Saul. Você vai ler com calma toda a história, porque eu te disse, cada capítulo aqui daria uma live, mas tanta coisa que ele já teve que fazer. Fugir pela janela, babar na barba, se fingir de doido, se esconder em caverna em adulão, se refugiar no deserto, ver Saul na sua frente, ele virando o ventre e cortar só a orla do manto, ver Saul dormindo com a lança lá para ele poder cravar, só pegar a lança para dizer: cara, tá vendo? Você estava vulnerável, eu te protegi mais uma vez. E agora chegou o cúmulo dele ter que fugir para a terra dos filisteus, buscar refúgio na terra do inimigo, porque não tinha mais para onde ele ir. Ele agora está indo para a terra dos filisteus. Melhor para mim fugir para a terra dos filisteus. Avisado Saul, versículo 4, que Davi tinha fugido para Gate, terra dos filisteus, desistiu de o perseguir. E Davi falou para Aquis, o rei daquela região: se eu achei graça perante a tua presença, me dá lugar nas tuas cidades. Por que habitar o teu povo contigo na cidade real? Ou seja, só quero um lugarzinho aqui, um refúgio na terra dos filisteus. Então, versículo 7, o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi de 1 ano e 4 meses. Davi está escondido na terra dos filisteus.
Aquis, versículo 12 do capítulo 27, confiava em Davi, dizendo, fez ele por certo, aborrecível para o seu povo em Israel, pelo que me será servo para sempre. Meu Deus do céu, você entendeu? Davi agora tem o único refúgio que ele encontrou é na terra dos filisteus. Só que naqueles dias, os filisteus se juntaram para lutar contra Israel. Capítulo 1, versículo 20, capítulo 28, versículo 1. Naqueles dias, os filisteus se juntaram para lutar contra Israel. E Aquis, que era o rei daquela região dos filisteus, onde Davi estava, disse, fica sabendo que você vai sair comigo para a guerra, você e os seus homens. Davi era um cara leal, ele diz assim você saberá quanto tudo o teu servo pode fazer. A minha guarda pessoal você vai ter para sempre. Você está começando a entender o risco do que está para acontecer? Os filisteus vão entrar em guerra com o povo de Israel. Davi está refugiado na terra dos filisteus. O rei aqui fala, cara, você vai para a guerra comigo. A ameaça está aqui agora. Davi supostamente vai guerrear contra o próprio povo de Israel. Um cara que seria o rei de Israel. Saul consulta uma vidente, uma médium. Olha o quão distante Saul estava de Deus. Me aponta se eu vou ganhar ou se eu não vou ganhar. Ele consulta se isso vai acontecer. E essa mulher tem uma visão. E depois você lê com calma, ele fala, o Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus. Amanhã, tu e os teus filhos. Ele vai na indicação de uma médium. Olha como distante de Deus estava Saul. Só que os filisteus começam a desconfiar de Davi. E aí a gente vê a soberania de Deus. O capítulo 29 diz assim, cara, ajuntaram-se os filisteus todos os seus exércitos e acamparam os israelitas junto à fonte de Jezreel. A batalha está formada. Filisteus de um lado, mais uma vez, israelitas do outro. Só que um detalhe importantíssimo. Davi, nessa hora, está acampado na terra dos filisteus. Os príncipes dos filisteus, versículo 2, se foram para lá, com centenas e com milhares. E Davi com seus homens iam com Aquis na retaguarda. Davi é um cara leal. Já que eu estou morando há 1 ano e meio contigo aqui, você é da área dos filisteus, eu vou te proteger. Então os príncipes dos filisteus falaram, calma aí, estes hebreus estão fazendo o que aqui? Versículo 3. Respondeu Aquis aos príncipes filisteus, não, este é Davi, servo de Saul, rei de Israel. Ele está comigo há muitos dias e há muitos anos. E coisa nenhuma achei contra ele. Desde o dia que eu tenho deserdado, ele passou até mim até o dia de hoje. Ele é um cara leal, ele é nosso. Porém os príncipes dos filisteus se indignaram contra ele e disseram, não, faz voltar este homem para que torne o lugar onde você o designou, que ele não vá conosco para a batalha, para que ele não seja nosso adversário no meio do combate. Graças a Deus. Deus está criando uma alternativa para que Davi não tenha que guerrear contra o seu próprio povo. Então Aquis mandou chamar Davi, versículo 6, e falou assim, tão certo como vive o Senhor, você é um cara reto. Me parece bem que você entre comigo nesta guerra, porém os príncipes não querem. Faz o seguinte, versículo 7, volta em paz para que não desagrade o príncipe dos filisteus. Davi fala, o que eu te fiz? Desde o dia que eu entrei, eu quero lutar por você. E ele diz, não suba conosco essa batalha, levanta e volta para tua casa. Ufa! Deus está dando a Davi um escape de livramento. Que triste seria na história se nós tivéssemos ler o relato que o exército de Davi teve que lutar e matar os seus próprios irmãos. Deus deu escape na guerra, porque Deus tem o controle de tudo. Os gigantes vão cair. Só que o que acontece, e nossa leitura termina hoje no capítulo 30, é que enquanto Davi saiu para ver se guerreava ou não com os filisteus, ele deixou o povo dele ali em Ziclag, na região onde ele estava morando, que ele tinha pedido para ficar. Os amalequitas, terceiro povo, então israelitas estão de um lado, filisteus do outro, os amalequitas veem uma cidade vulnerável e vão lá e roubam tudo que Davi possuía. Capítulo 30, versículo 1. Sucedeu que quando Davi chegou com seus homens a Ziclag, os amalequitas já tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, só levaram consigo e foram no seu caminho. Ou seja, Davi podia dizer, que fase é essa, meu Deus? Cadê o óleo que caiu na minha cabeça lá na casa do meu pai? Matei Golias e depois de matar Golias, os próximos 10 anos da minha vida foram de desespero, de fuga no deserto. Cheguei ao extremo de pedir refúgio e abrigo nos inimigos. Quase estou para lutar contra o meu próprio povo, Deus deu o livramento, mas agora que eu volto à minha cidade, que eu só tinha saído um pouco, veio outro inimigo e levou tudo embora.
levou as mulheres, levou os filhos, levou o futuro, levou a esperança embora, queimou a cidade, não é possível. Davi e os seus homens vieram à cidade. A cidade estava queimada, suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então, versículo 4, Davi e o povo que se achava com eles ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Você já viu uma situação assim na tua vida? Que a luta ficou tão grande que você não tem nem mais força para chorar? Davi estava, cara, não tem nem mais lágrima para chorar, não é possível, porque eu acho que de uma vez por todas explodiu tudo. Um filme na cabeça dele de toda a história que ele tinha vivido. E agora ele está chorando, cara, não é possível. O pouco do povo que a gente tinha, agora foi levado pelo inimigo, eles começam a chorar. As duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã e Abigail. Davi se angustiou muito, versículo 6, e o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas, porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Oh, meu Deus, dá até um arrepio ler isso. Davi encontrou um segredo. Não é fácil viver lutando contra gigantes todos os dias. Não é fácil viver injustiça todos os dias. Não é fácil viver inveja todos os dias. Davi chegou no extremo do extremo do extremo, no fundo do fundo do fundo, de pedir refúgio na terra dos filisteus, de ameaçar guerrear pelos filisteus. Deus dá o livramento, só que ele deixou a cidade dele livre. Quando ele volta lá, tá tudo queimado, todo mundo foi levado refém. Eles choram até não ter força para chorar. O povo está falando, nós vamos apedrejar Davi. Davi está muito amargurado, versículo 6. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Que essa seja a tua palavra essa semana. Os gigantes vão cair. Eu vou encontrar ânimo em Deus. Encontre ânimo em Deus. Você não precisa encontrar ânimo em lugar nenhum, a não ser em Deus. Então, Davi disse a Abiatar, o sacerdote, lembra aquele que tinha ficado, filho de Aimeleque? Me traz aqui a estola, porque a base de Davi era oração. E Davi consultou o Senhor dizendo, Senhor, perseguirei eu a bando? Vou alcançá-lo? O Senhor falou, persegue e você vai o alcançar e de tudo você vai libertar. Davi partiu com 400 homens. Demos ímpeto e encontraram, e aí foram embora. Encontraram um homem egípcio que estava ali no meio do caminho, deram pão, ele comeu, bebeu água, um cara que estava meio no meio do caminho. Ele disse, olha, eu encontrei um pessoal aqui que falando que estava vindo de Ziclag. Então, descendo, esse egípcio que era para ser desprezado no meio do caminho, se torna o guia da viagem. E quando ele chega ali, versículo 16, eis que os amalequitas estavam espalhados sobre a região, comendo, bebendo, fazendo festa, porque tinha grande despojo de guerra. Feriu os versículo 17, Davi, desde o crepúsculo vespertino até o dia seguinte, nenhum deles escapou. Assim, versículo 18, Davi salvou tudo que haviam tomado os amalequitas, salvou as suas duas mulheres, não faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nada, tudo Davi voltou a trazer. Os gigantes vão cair. Eu não sei qual o tamanho da guerra que você pode estar enfrentando aí. Eu não sei qual o tamanho da luta que você pode estar vivendo. O que a gente aprendeu hoje é que Golias foi só o gigante mais famoso, foi só o gigante mais conhecido, mas foi só a amostra grátis. Davi não desistiu no meio da perseguição. Davi não parou quando a lança veio em sua direção. Davi não parou quando foi perseguido injustamente por Saul. Davi não parou quando teve que fugir pela janela escondido. Quando teve que se fingir de doido babando na barba. Quando teve que se esconder na caverna. Quando teve que se esconder no deserto. Quantas coisas Davi passou. Davi não parou quando o povo que ele mesmo levantou queria apedrejá-lo porque parece que o futuro foi embora, foi tudo roubado, as mulheres e as crianças. Davi se reanimou no Senhor. Que você se reanime no Senhor hoje. Que hoje seja um dia onde você encontre ânimo e vigor no Senhor, porque os gigantes vão cair. Vou subir essa live agora. Talvez a sua expectativa é que a live fosse só a gente aprender sobre Davi e Golias. Possivelmente hoje você aprendeu tantas coisas da vida de Davi que você nunca tinha reparado. Que Davi era um exterminador de gigantes, Davi era um lutador. Golias foi só o começo. Os gigantes vão cair, os gigantes no plural vão cair. Encontre ânimo no Senhor. Eu vou subir essa live, quero te pedir uma coisa, comenta, bomba de comentar nessa live. Nós vamos continuar aqui
vendo o que vai acontecer agora com Israel contra os filisteus. E amanhã a gente entra em 2 Samuel, que conta mais especificamente sobre o reinado de Davi. Não pare de lutar, não pare de avançar, os gigantes vão cair, encontre ânimo no Senhor para essa semana, Deus te abençoe, Deus te guarde, termina aqui o 22º dia, amanhã nós vamos para o dia 23. Deus te abençoe, fique na paz de Deus, vou subir agora, hein? Tira um segundinho e comenta lá nessa live, os gigantes vão cair. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo, até amanhã, 6 horas da manhã.